Segundo livro dos Reis, capítulo 5. É uma passagem muito conhecida, mas vamos tirar dessa passagem um princípio para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler os primeiros 5 versículos e depois a gente ora, senta e vamos continuar com a Bíblia aberta nesse texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da casa de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo, fala conosco, fala, Deus, de maneira suave, sublime, e que eu entenda o teu propósito. Em nome de Jesus, dizemos amém, amém, amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta no teu colo, por gentileza, não feche a tua Bíblia. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Há um princípio de Deus em tudo que foi escrito. Esse texto, ele conta para nós o milagre que um general da Síria recebeu de Deus. Ele era leproso, ele tinha uma doença terrível, e ele foi alcançado pela graça de Deus e recebeu a cura. Esse é o texto. Esse texto fala de um general chamado Naamã. Esse texto fala de um profeta chamado Eliseu. Esse texto fala de uma menina que, prisioneira naquela casa lá na Síria, ela evangelizou, ela falou das grandezas de Deus para a sua patroa e, consequentemente, para o seu patrão, e ele foi alcançado pelo milagre, pelo poder da palavra. Mas nesta noite, eu quero tirar desse texto uma outra colocação. E eu parei a leitura no capítulo 5 de forma proposital, porque o versículo 5, ele registra para nós o que aconteceu, preste muita atenção, ainda lá na Síria, quando esse general, ele ouviu que havia possibilidade dele ser curado, e quem falou, disse assim: olha, se você for, você vai ser curado. Aquilo entrou nele, e entrou nele com tanta força que ele já se viu curado. E porque ele já tinha se visto curado, ele creu naquela palavra. Ele decidiu ser grato. Ele decidiu reconhecer aquela pessoa que seria canal de Deus para a vida dele. E como é que ele agradece? Sublinha essa expressão. Olha isso. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos
de prata. 340 quilos de prata. Prata. Esse minério prata. Ele levou consigo 72 quilos de ouro. E levou consigo 10 mudas de roupa. Coloca os 3 elementos em cores diferentes. 340 quilos de prata numa cor, 72 quilos de ouro em outra cor e 10 mudas de roupa em outra cor. Você já foi tomado por uma curiosidade de dar um Google e tentar mensurar o valor deste presente? Já pensou? Num momento assim de ócio, aí você dá um Google e coloca a cotação da prata pura, a prata pura, não é prata misturada, da prata pura. Hoje, mercado internacional, isso é uma commodity global, é uma commodity, 340 é quase meia tonelada de prata, 72 quilos de ouro. Quanto está o grama do ouro? 1 quilo são 1000 gramas. Quanto está? A gente pega uma aliança, uma coisa qualquer, um anelzinho, um cordãozinho, passe ali no shopping, naquelas vitrines, e veja quanto custa uma correntinha que diz assim, isso aqui deve ter 10 gramas, 10 é 70 quilos de ouro. Sabe, esse general, ele está levando uma fortuna, é uma fortuna que ele está carregando. Deveria ter levado o carro da Brinks, um carro forte, porque ele está levando uma fortuna. Você já pensou? Nesse tempo já tem o amigo do alheio. Se alguém descobre que essa caravana está levando essa riqueza toda, ele vai sofrer um ataque com toda certeza. Por que eu quero destacar isso? Porque a mensagem não é sobre o valor da oferta, o valor do presente que ele está levando, mas é sobre como nós, olhando isso, como nós avaliamos, como nós conceituamos isso. Você vai entender daqui a pouco. O texto diz que ele leva tudo isso. Eu vou correr com a narrativa, depois você estuda isso em casa. Quando ele chega lá em Israel, ele vai direto ao rei de Israel, Jeorão, e ele chega lá com a comitiva dele. Veja só, um comandante desse, carregando uma fortuna dessa, ele tem aquele pelotão precursor. Isso é normal, um oficial desse naipe, ele não vai sozinho. Então, há uma equipe precursora que chega antes, há um processo que chega antes, para sondar, para preparar, para avisar, olha, está chegando aí o comandante tal, e tarará, tatati, ele vem com a comitiva. Então, tem o pessoal que chega antes. Em algumas reuniões, você precisa dar o nome, às vezes, semanas antes. Eu já estive algumas vezes no Palácio do Planalto, algumas vezes, e eu recebi um e-mail lá do comando da presidência, para passar todos os meus dados. Então, quando eu cheguei lá no palácio, vai lá no filtro, lá no raio-x, você já tem que estar, o teu nome tem que estar naquela lista, está o teu nome, identidade, telefone, endereço, está tudo ali. Então você chega, ele olha lá, você se apresenta, ele tica o teu nome e te dá uma etiquetinha, e aquela etiqueta diz para você qual é o teu nível de posicionamento. Então, se você fica bem perto, se fica no meio, ou se fica lá atrás, é um controle, isso é segurança. Então, esse general, ele tem um staff. O staff chegou, avisou ao rei de Israel, Jeorão, olha, está chegando aqui o general, comandante, vencedor, condecorado, ele está vindo da Síria, e com uma carta do rei. Está com uma carta do rei.
Então aquele staff entra, ele se apresenta ao rei, o rei não sabe o que é, e vai, o rei da Síria era o Ben-Hadad II. Aí ele se apresenta e diz, e quando o rei lê a carta, estou mandando esse meu comandante, general, para ser curado. O rei, ele se precipita, ele lê aquela carta, e ele entende tudo errado, ele acha que quem vai curar é ele se desespera, ele rasga a roupa dele, ele tem um surto, ele acha que aquilo é uma armação para começar uma outra guerra. O bonito nesse texto é que quando isso acontece, o profeta Eliseu, que está lá na casa dele, nesse tempo não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem mídias sociais, não tem Wi-Fi. Eliseu está na casa dele, em outro canto. E Eliseu, ele tem o discernimento, ele tem a revelação divina, que lá no palácio, o rei está desesperado, rasgando a roupa, o rei está enlouquecido. E Eliseu, na hora, diz assim, avisa lá o rei. Por que ele está rasgando a roupa? Manda o general vir aqui na minha casa. Presta atenção, muita atenção. Esse texto, essa palavra é profética. E alguém chega lá e diz, rei, calma. O profeta Eliseu manda que o senhor não pare de rasgar a roupa e mande o general para a casa dele. Imagine você que naquele momento, há aquela confusão palaciana ali no trono, e alguém fala, mas calma, então, mas quem é esse? Não, é o profeta Eliseu. Onde ele mora? Não, ele mora em tal canto. Digamos, nós estamos em Bom Sucesso, ele mora lá perto da Praça das Nações, ou ele mora ali em Ramos, não sei, ele mora aqui em tal canto. O mesmo processo que existiu para chegar no palácio, é o mesmo processo que vai existir para chegar onde? Na casa do profeta Eliseu. Claro, você compreende isso. É o mesmo processo. Toda autoridade tem o que se chama ajudante de ordem, aquele moço que tem uma cordinha aqui, né? Chamam na carreira, é o cordinha, ele tem uma cordinha, é um ajudante de ordem, e tem ali um staff, tem um telefone que se comunica. A mesma coisa aconteceu isso. E alguém fala assim, eu vou ver onde é a casa dele, saber se ele está em casa, pode ser que ele tenha saído, saber se está lá, ver o local. Então vai aquela equipe precursora para lá, tchum, e quando chega lá, né, vamos imaginar, vem alguém atender, é o profeta Eliseu, é aqui, é assim, ele está em casa, tá? Não, é que o comandante, o general Naamã, que veio da Síria e foi ao palácio do rei, ele está vindo para cá. E tudo bem, ok, sem problema. Então, daqui a pouco, aquela comitiva toda, são muitos oficiais, são muitos cavalos, é muita coisa. Os animais de carga, você difere, animal que vai alguém montado é um, e os animais de carga, os jumentos, as mulas, são outros. Eu estou falando de 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro. 340 com 70 dá quanto essa conta, hein? Dá 410 quilos. Então, a gente imagina que tem alguns animais, não tem um, tem talvez 4, 5, 6 animais, e todos carregados. Então, tem os animais só com o ouro, os animais só com a prata, os animais só com as vestes, e mais as comidas, as merendas, a água para o caminho. Esse tempo não tem lanchonete nessa estrada, é de um país para outro país. O texto diz que quando esse general chegou, versículo de número 6 em diante, levou também, 7, quando o rei de Israel acabou de ler a carta,
O homem de Deus ouviu o que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe vir a mim. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus, tudo no plural, versículo 9. Então Naamã, artigo no plural, foi com os seus carros, os seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Presta atenção nisso. Naamã é uma autoridade. Hoje seria um comandante do Estado-Maior, um comandante, um ministro das Forças Armadas. Ele é uma autoridade. O texto diz que Eliseu não foi atender ele. Eliseu não saiu de sua casa para atender uma autoridade. Ele não está sozinho, ele está com uma comitiva de pessoas. Ele tem oficiais, ele tem soldados, ele tem a segurança. Centúria são 100 homens, mas ele não é um capitão, ele é um comandante. Tem muita gente como Naamã. Eliseu não foi. Eliseu permaneceu em casa, e Eliseu diz para o seu assistente, Geazi: Geazi, vai lá e atenda e dê para eles esta palavra. E foi isso que aconteceu. Eliseu mandou um mensageiro. Fico pensando, quando Geazi sai, o ajudante de ordem, é só auxiliar do profeta. Já deu um clima, o clima já ficou meio tenso, né? Mas, então você não é Eliseu? Não, meu nome é Geazi, eu sou servo do profeta, eu sou o mensageiro, eu sou um assistente dele. Ele mandou te dar essa ordem: vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Sai daqui agora, vai ali no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e a sua carne será restaurada, e você vai ficar limpo. Quando o general Naamã escuta isso, olhando para Geazi, que é uma pessoa nova, é um jovem, versículo 11, Naamã ficou indignado, ficou irado, ele ficou com raiva, indignado. Pense comigo, hein? Ele estava na Síria, no país dele, minha senhora, se o meu patrão for a Israel, ele vai ser curado, porque lá tem um profeta de Deus. Ele acreditou, ele creu, falou com Ben-Hadad II, meu rei, fala, meu general, a moça lá em casa disse que eu posso ser curado, lá em Israel tem alguém que vai me curar. E o rei diz: vai rápido, vai embora. E diz o texto que ele pega uma fábula, uma fortuna incalculável. Se botar a valor de hoje, a moeda global é o dólar, isso aí é dele, ele está presenteando o profeta com essa riqueza, ele quer ser grato. Vai ao rei
E chega diante de Georão, quando escuta ele a carta, como é que é? Eu curar ele? Isso aí é um laço, é para começar outra guerra. O rei surta, rasga a roupa, e há um caos no palácio. O profeta Eliseu na casa dele, sem telefone, sem rádio, sem internet, sem nada, ele discerniu e diz: para de rasgar a roupa, manda ele para mim. Mas o mesmo profeta que manda Naamã vir para ele, não atende a ele, não atende. A autoridade ficou indignado. O texto diz assim, colore isso, ficou indignado e se foi. Pense, ele acabara de chegar em Israel, uma viagem longa, demorada, montado no lombo de animais. Não tem parada no meio do caminho, não tem lanchonete, não tem graal para fazer um lanche e tomar um cafezinho. Uma viagem dura, não tem asfalto. Uma viagem sinuosa, uma viagem difícil. Ele acabou de chegar, foi para o palácio do rei Georão e se decepciona, dá uma confusão. Dali ele vai para a casa do profeta Eliseu. Chega lá, outra decepção. Eliseu não vem, vem o mensageiro. E o mensageiro diz: vá no Rio Jordão e tome 7 mergulhos. Ele se ficou indignado e se foi. Então ele acabou de chegar. Ele dá meia volta e vai fazer toda a viagem de volta para o país dele. Toda a viagem de volta. Nem desligou. Ele nem pernoitou lá. Ele vai fazer todo o caminho de volta. Porque o texto diz, o tempo verbal diz, ele se explicado, ele se foi. Não é, eu estou pensando em voltar, então eu vou pernoitar hoje aqui, e amanhã de manhã eu volto. Não, ele se foi. Então foi de imediato, ele tomou a decisão assim, estou indo embora. E já pegou o caminho de casa. É como fez alguém que faz o retorno e já pega a pista para ir. Ele está indo para lá, não vai atender não? Já pega o retorno e já pega o caminho de volta. Foi isso que ele fez. Ele pegou o caminho de volta. Quando ele pega o caminho de volta, ele começa a abrir o coração e falar algumas coisas. Olha o que ele vai falar. Agora é o coração dele que está falando. Eu pensava que ele, o profeta Eliseu, certamente sairia para falar comigo. Eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade condecorada. Eu não sou um minhoca, eu sou uma autoridade. Eu pensava que ele viria e ia falar comigo. Eu pensava que ele ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Eu pensava que ele ia passar a mão sobre o lugar da lepra e iria me curar, restaurar a minha lepra. Isso é o coração dele que está divagando. Então é o que ele pensava. Eu pensava que ia ser assim. Ou não é muita honra? É muita honra. Receber uma autoridade dessa, meu Deus, é muita honra. Eu pensava que ia ser assim. Ele ia sair. Hoje faria até uma selfie, né? Fazer uma selfie com o general na mão. Vou postar aqui nas minhas mídias aqui. Eu pensava que ia ser assim. Eu pensava. Ele está frustrado, ele está decepcionado. Versículo 12. Ele continua pensando. Por acaso não são Abana e Farfar os rios absolutamente certo. Os rios lá do país dele,
são mais caudalosos, os rios do país dele tem uma água realmente melhor, mais límpida. É verdade, é verdade. Israel é muito pobre no aspecto de rios, muito pobre, muito pobre. Aquela terra é pobre de rios. Não existe um rio caudaloso em Israel. Deus já me deu o privilégio de andar lá pelo menos por 3 vezes. É muito pobre aquela terra. Do que as águas daqui, será que eu não poderia me lavar e ficar limpo nele? Olha só, se a minha cura é dar 7 mergulhos, no meu país eu tenho rios para fazer isso, então eu teria feito lá, e eu ficaria limpo. Colore isso aqui, deu meia volta, é a palavra clava que está dizendo, é o texto que está dizendo, não muda o texto, deu meia volta e foi embora muito irritado. Então ele foi com muita expectativa, ele foi com muita felicidade, ele foi com muito presente, e agora está voltando com tudo que ele levou, e profundamente irritado, indignado, chateado, decepcionado. Ele está decepcionado. Ele está muito, ele não está bem, ele está muito chateado. Está voltando leproso, chateado. Ele não está bem. Versículo 13. Então, os seus oficiais, no plural, então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: olha como é que os oficiais tratam ele. Não tratam ele de meu comandante. Não tratam ele de... É que ele é tratado na caserna, na vida militar. Meu pai. Os oficiais chamam ele de meu pai, porque ele é aquele comandante bacana. É aquele homem que é um comandante, mas é um cara bom. Meu pai, meu pai, meu pai. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Se ele tivesse dito uma coisa mais difícil, vamos pensar uma coisa. Apenas disse, apenas, foi uma coisa muito simples que ele falou só isso: lave-se e você vai ficar limpo. Foi só isso. Aqui tem uma outra mensagem para um próximo culto, mas grava bem esse texto aqui. Isso aqui tem algo muito profundo. Versículo 14. Então Naamã, eu gosto desse então Naamã desceu e ele escuta uma palavra ponderada, ele escuta uma palavra que veio de Deus, uma palavra doce, uma palavra que trouxe paz, uma palavra que convenceu ele. Meu pai, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Foi só mergulhar no rio, só isso. Nós lemos aqui, você leu aqui comigo, que ele já estava indo embora. Volta o versículo, é o versículo 12, né? É o 12, volta o 12. Deu meia volta e foi o quê? Pegar a Avenida Brasil, sentido Dutra, tá bom? Para desenhar. Você que está comigo aqui no Rio de Janeiro, Avenida Brasil é esse eixo central, ou a linha vermelha, sentido Dutra. Ele pegou o retorno e pegou sentido Dutra. Ele já está chegando lá em Parada de Lucas, Vigário Geral. Daqui a pouco ele vai armar e vai pegar a Dutra, sentido São Paulo. Ele deu meia volta, ele fez o retorno e foi embora. Então, esse diálogo acontece
enquanto ele está indo. Enquanto está indo. E como eles estão indo de carro ou de cavalo, de montaria, eles pararam do lado. Meu pai, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Fazer um buraco, ficar dentro de um buraco e cobrir de terra, deixar só a cabeça de fora, não sei. Se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Foi só mergulhar na água, no rio. O texto diz que quando ele escuta isso, aquela palavra entrou no coração dele. E a decisão que ele tinha tomado de ir embora, ela foi mudada. Aí o texto diz que, com essa palavra, versículo 14 agora, então Naamã desceu e mergulhou. Ou seja, Naamã então saiu novamente do caminho de casa e, por certo, perguntou, o rio, onde é o Rio Jordão? Não, o Rio Jordão a gente sai aqui, descendo aqui. Então ele pegou agora a direção do Rio Jordão. Ele está indo embora. Então ele sai da direção da Síria e vai para o leito do rio. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Ele foi curado. Ele foi curado. Uma palavra, que ele creu, que ele acreditou, curou ele. Ele está curado. Então, quando ele está curado, depois, ele voltou. Olha quantos traçados, ó. Ele estava indo embora. Agora ele voltou. Depois ele voltou novamente à casa do homem de Deus. Agora voltou. Ele e toda a sua comitiva. Quantos homens? Não sei. A Bíblia não diz, mas é muita gente. Porque toda a sua comitiva não é 2 pessoas, não são 3, e não é meia dúzia, é muita gente. Ele e toda a sua comitiva. A não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Agora o profeta veio atender ele. Agora Eliseu veio. Agora não mandou mais Geazi. Geazi está do lado como um coadjuvante. Agora ele está diante do profeta. O texto diz assim, porém, ele é o profeta Eliseu. Porém, o profeta Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O profeta Eliseu, ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido que este teu servo, esse general, levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus me perdoe o seu servo, uma coisa, quando o meu Senhor, o meu rei que eu sirvo lá, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele encostar no meu braço, e eu tiver que me encurvar no templo, disse, vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia, mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e vou receber alguma coisa. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite, por uma ordem de Deus. E eu quero começar falando contigo hoje
Fique ligado no Espírito. Eu li para você, e você leu, que o valor do presente era algo quase que incalculável. A gente consegue lembrar? Diga comigo assim, 340 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Isso é para deixar qualquer um na classe de milionário. 70 quilos de ouro. Não é 7 gramas, é 70 quilos de ouro. 340 de prata. Dois homens, o profeta Eliseu e Geazi. Dois homens que olham para o mesmo conjunto de coisas, a mesma quantidade. Imaginemos aqui, você que está aqui hoje, aqui na igreja, você que está pela internet, que esta bateria, ela seja esse conjunto de coisas. Então aqui nós temos uma pilha de 340 quilos de prata, tijolos, barras, 70 quilos de ouro, 410 quilos os dois, e mais 10 roupas de festas. Isso é uma fortuna. Tanto Eliseu quanto Geazi olham, enxergam a mesma coisa. Porém, o mesmo objeto, o mesmo conjunto de coisas, ele tem uma variação, ele tem uma perspectiva, uma diferença. Para Eliseu, sobre isso que eu quero falar nesta noite. E vou falar nesta noite a partir de um quadro que a humanidade viveu há cerca de 2 anos, a tal da pandemia. A pandemia, quando veio sobre o nosso mundo, né? O nosso mundo, ela realçou 2 palavrinhas que se tornaram naturais para nós. E todo mundo parece que viveu no mundo da medicina. 2 palavrinhas. Mesmo quem não tinha hábito de falar, pensar nela, começou a pensar. Uma palavrinha era comorbidade. A outra palavrinha era baixa imunidade. Porque houve um consenso que aquele vírus, ele prevalecia mais sobre pessoas com certas comorbidades, eram mais vulneráveis, e sobre pessoas de baixa imunidade, também eram mais vulneráveis. Então, havia uma preocupação, olha, cuidado, porque você está... O vírus pode ser letal também. Ele vai ter mais espaço para agir. Então as pessoas começaram a se cuidar, a se proteger, a se fechar, a se blindar, porque eu tenho comorbidade, então eu sou do grupo de alto risco. Eu tenho pouca imunidade, eu sou do grupo de alto risco. Eu quero falar nesta noite sobre uma pandemia espiritual, que tem o mesmo princípio. Eu vou dizer uma pandemia espiritual que tem o mesmo princípio. E qual é o princípio? É comorbidade e baixa imunidade. Olha que riqueza para abençoar, para entregar, para presentear. Eliseu, ele não se move, ele não se impressiona, ele não se deixa levar
pela autoridade, pelas medalhas, pelas divisas, pelas estrelas, pelo currículo, ele nem vai atender. Ele nem vai atender. Para Eliseu, quem está ali é uma pessoa qualquer, comum, e não impressiona ele. Talvez alguém tenha dito, o profeta, ele está com uma fortuna. Olha, é muito ouro, é muita prata, é muita coisa. Isso não mexe com ele, não mexe com ele. Isso não mexe com ele, com o profeta Eliseu. Não mexe. Mas mexeu com o Geazi. Mexeu com o Geazi. Mas não mexeu com o profeta Eliseu. E o texto que eu quero colocar como texto áureo hoje é 5:16. Por que não mexeu com Eliseu? 5:16. Agora colore, por favor, isso. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, colore isso aqui, em cuja presença estou. Se você está ligado hoje, você vai entender. Se você está no Espírito hoje e não está na carne, você vai entender. As coisas mudam de valor a partir de onde e de quem eu estou na presença. As coisas mudam de valor. Mudam de valor. É prata, é ouro, é veste. Mas se eu estou na presença de Deus, aquilo não é nada para mim. A Bíblia, a palavra de Deus, desde o início, ela mostra isso. Por que Eva cedeu à voz da serpente e à beleza da árvore? Porque Eva, mesmo no jardim, não estava na presença de Deus. Escapole da presença, coisas ganham valor para nós. Eu vou repetir, você não está entendendo, ou está se fazendo de moco. Toda vez que eu saio da presença de Deus, coisas ganham valor para mim. Diz a Bíblia que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas num lapso ele sai da presença de Deus. E Betseba, bonita, pelada, ganha valor para ele. Toda vez que você sai da presença de Deus, coisas ganham valor para você. Toda vez. Toda vez. É só sair um pouquinho. Coisas ganham valor. Mas se você estiver na presença de Deus, diga assim, nem a prata, nem o ouro, nem nada vai ganhar valor. Nada vai ganhar valor. Eu disse nada vai ganhar valor. Eu separei alguns textos aqui. Coloque na tela Gênesis capítulo 3. É o primeiro texto referencial. É o primeiro texto que vai tratar desse assunto. Mais a serpente, mais astuta que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: é do fruto das árvores, nós não podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês devem comer, e não devem nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Colore, por favor, isso. Vendo a mulher quantas árvores tinham no jardim? Quantas árvores tinham no jardim? O jardim era um bioma perfeito. Quantas árvores tinham? Quantas? Era um bioma perfeito. Perfeito.
presença de Deus, ouviu a serpente e valorou a árvore proibida. Eu estou pregando para mim, hein? Quiçá, permita a Deus que sirva para você. Repete, diga assim: toda vez que eu me afasto da presença de Deus, eu estou em perigo. É só afastar um pouquinho. É só um pouquinho. Ó, é só um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho. É só um tiquinho. É só um tiquinho fora da presença. Eu estou em perigo. Porque o diabo, ele é o pai do marketing. O diabo é o pai do marketing. Ele consegue enfeitiçar. Ele consegue. Gênesis, capítulo de número 39, versículo 8 ao 10. Coloque na tela. Gênesis 39, versículo 8 a 10. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, e ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade, pecaria contra Deus? Grife essa expressão. Ela falava com José todos os dias. Ela falava com José o quê? Todos os dias. Todos os dias. Agora bota em outra cor. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se ir para a cama com ela e ficar perto dela. Por que José venceu isso? Porque José naquela casa permanecer na presença de Deus. Diga para quem está perto, diga assim: só tem uma maneira. Diga: só tem uma maneira. Só tem uma maneira: permanecer na presença de Deus. Permaneça. Irmão, se não permanecer, ninguém aguenta. Se não permanecer, ninguém aguenta. Não tem forte. Não tem forte. Se não permanecer, cai. Se não permanecer, cai. Se não permanecer, cai. E José tem todos os motivos e álibis para ir para a cama com aquela mulher. Ela é patroa dele. Eu fiquei paradinho. Eu deitei e fiquei parado. Eu não fiz nada, foi ela que fez tudo. Toda vez que eu saio da presença de Deus, eu estou vulnerável, baixa imunidade espiritual. Eu estou com comorbidade desse mundo. Por quê? 340 quilos de prata, 70 de ouro e 10 vestes não mexeram com o profeta. Ou seja, eu estou na presença dele. Então, o que você tem, não fala nada comigo, não mexe comigo. Coloque na tela, Josué capítulo 7, versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. Eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão. Eu preciso estar na presença de Deus. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 21, colore isso, por favor. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando meio quilo. Olha que desproporção, né? Que desproporção, né? Ei, meu Deus! Esse moço caiu por uma ninharia. Olha aqui, 2,5 quilos de prata contra 340 quilos. E uma barra pesando
mais ou menos, então nem meio que tem, mais ou menos meio quilo, 400 gramas, 350. Sabe o que esse texto diz para mim? Que se sair da presença de Deus, cai por muito pouco. Eu vou ter que repetir. Se sair da presença de Deus, a gente cai, às vezes, por quase nada. Eu vou descer para falar uma coisa aqui. Alguém falou, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, é uma maluquice que você escuta por aí. Alguém trocou a família para outra pessoa. E alguém falou assim, caramba, nem pecar o cara sabe. Eu falei, eita. Porque a família dele era tão bonita, uma esposa tão bonita, e pegou uma coisa tão michuruca, nem pecar o cara sabe. Tem gente caindo por 70 quilos de ouro, mas tem gente caindo por bijuteria. Eu estou falando para mim, não me olhe, o pastor está no redor, mas não estou não, Deus me guarde. Repite comigo, diga assim, se sair da presença, estou em perigo. Se sair da presença, você está correndo perigo. Quanto tempo, pastor? Pastor, é uma fração de segundo. É uma fração de segundo. Se sair da presença, um átimo de tempo. Saiu, perdeu tudo. Quando vi entre os despojos, quanto tempo levou para ver? Consegue mensurar isso? Quanto tempo gasta para ver? Hein? Isso é um lápis. Quando vi, eu desejei, eu tomei. Olha aqui, cobicei essas coisas e as peguei para mim. Eu cobicei essas coisas e peguei para mim. Interessante, né? 340 quilos de prata, 70 de ouro, 10 vestes. O profeta diz assim, meu amigo, na presença de que eu estou, não quero nada. Ou seja, você tá botando para mim 340 quilos de prata e 70 de ouro, eu estou diante da mina de prata e da mina de ouro. Lembra da Serra Pelada? Eu estou diante da mina. Tu está pensando que eu sou mendigo, cara? Isso aí é nada. Eu estou diante de toda a prata e todo o ouro. Tá maluco? Você é doido, cara? 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Irmãos, é só sair da presença que a desgraça bate. Decorrido um tempo, um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais, e eles destruíram, versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. E é casada, é mulher de Urias, o teu soldado. Então Davi mandou mensageiros que a trouxesse, ela veio, e ele se deitou com ela. Eu estou pregando para mim, mas queria pregar para você hoje. Não saia da presença de Deus. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, um salmista, um adorador. Não saia da presença de Deus. E Paulo vai mais longe. Paulo diz assim, quem está em pé, completa.
Quem completa? Cuide, não caia. Quem está em pé, cuide, não. Quem está em pé, cuide, não caia. Você acredita nisso ou não? Irmãos, o que nos mantém longe da desgraça, não é estar no culto, não é nada, é permanecer na presença de Deus. Então você acorda amanhã, segunda-feira, e diz: Senhor, eu quero estar na presença hoje. Aí passa o dia todo na presença, a tarde toda, vai para o trabalho, vai para a feira, vai para o mercado, na presença. Aí volta para casa na presença. Aí vai dormir na presença. Porque às vezes não peca na rua e peca em casa. É muito preocupante quem mora em região que funciona a tal da gatunete. Eu atendi-o com o coração rasgado. Pô, pastor, me ajuda. Onde eu moro não pode, é gatunete é aberto. E eu tentando ver onde ele vai chegar. Eu falei: mas você mora lá, né? Pastor, não pode contratar, eles não deixam, tem que ser o gatunete. Tá, e aí, então, pastor, mas o problema é que vem tudo no gatunete. Eu falei: como assim? Aí ele falou que acabou se viciando em pornografia. Mas, eu falei: meu irmão, olha só, então vou te dar uma dica. Corta a gatunete. Resposta: pastor, eu vou ficar sem televisão, pastor? Eu falei: eu vou ficar sem TV, pastor? Eu falei: então não sei. Então não sei. Você falou para mim que tem gatunete. Gatunete tem canal pornográfico. Aí você se viciou. Aí você fala que está mal. Aí eu digo: então corta a gatunete. Aí você me devolve de voleio. Pastor, eu vou ficar sem internet? Tchau, se espirrar, saúde. Acabou a conversa. Toda vez que eu saio da presença, eu vou valorar o que Deus está condenando. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? 2 Timóteo, para a gente começar a caminhar para o final, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4 e 10. É só sair da presença, um pouquinho. 2 Timóteo 4 e 10. Saiu um pouquinho, você vai cair, você vai valorar o que Deus condenou. Porque Demas, tendo amado o presente século, grife essa expressão, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo está falando de um obreiro que caminhava com ele. E Paulo está dizendo que o obreiro chamado Demas, em algum momento se apaixonou pelo mundo e o abandonou. Como alguém consegue se desvencilhar de uma amizade do nível de Paulo? Quem foi ao terceiro céu? Um profeta de Deus. Como? Basta um pouquinho só. Um pouquinho só. E a gente vai valorar o que Deus condenou. Mas eu só estou falando de desgraça, eu tenho que falar agora de coisa positiva, porque senão não vai ter esperança nesta noite. O primeiro Adão, ele tropeçou, porque ele valorou o que Deus tinha condenado. Mas o segundo Adão, ele venceu. Mateus capítulo 4, para a gente levantar um clamor hoje. Mateus capítulo 4. Você agora tem esperança. Você tem esperança? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse: se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, Satanás, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo.
e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não põe o Senhor seu Deus à prova. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Meu Deus, e preste culto somente a Ele. Por que o diabo não teve sucesso com Jesus? Porque Jesus estava na presença do Pai. Jesus estava na presença do Pai. A minha oração hoje, não sei ainda o teu nome, só tem um jeito. Acã morreu apedrejado. Davi teve uma espada sobre a vida dele, por toda a vida dele. Só tem um jeito de você hoje mudar alguma coisa, é dizer: Senhor, me ajuda, segura nas minhas mãos e me coloque na tua presença. Só tem esse jeito. Só tem esse jeito. E pastor, e quem pode estar na presença de Deus? Quem pode estar? Todos que recebem Ele como Senhor e Salvador. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, para a gente orar, coloque na tela. Primeira de João, capítulo 3, versículo 1. Todos. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, primeiro domingo de setembro, você está aqui hoje. Pastor, eu ainda estou fazendo isso. Deus não quer a lista do que você está fazendo. Hoje Deus quer te fazer apenas um convite. Venha para a minha presença. Venha do jeito que você está. Do jeito que você se encontra. Venha para a minha presença. Pastor, mas eu estou, como foi pregado hoje, pastor, eu estou sujo. Eu estou fedendo. Venha para a minha presença. Venha para a minha presença. O dia que eu decidi me agarrar com o Senhor, eu estava cabeludão. Eu estava muito doido. Mas eu disse: Deus, se tu está me convidando, é porque tu está me aceitando desse jeito. E eu tenho tentado me segurar até hoje. Eu quero nesta noite dizer para você que só tem um jeito, só tem um lugar, ficar na presença de Deus, só, coloque-se em pé, por favor, coloque na tela, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 16, 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, coloca na tela isso. Sabe, se esta for a olha o que ele disse para Naamã.
tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Agora coloca em cor vermelha, foi o que Deus mandou fazer. Não aceitarei nada. Não aceitarei nada. Só tem força para não aceitar nada quem está na presença. Não, ele era pitbull, gerou filhos. Ele olha para ela e diz: não, lindo, gato, bonito, não. Só consegue não aceitar nada quem está na presença de Deus. Só quem tá. Não é porque somos fortes, não é porque somos fortes, é porque estamos na presença. Alguns anos atrás, uma jovem desta igreja, de escola pública, aluna excepcional, ganhou esse projeto do governo de bolsa de estudo. Sabe aonde? Na PUC. Já conhece a PUC? Lá na Gávea, Marquês de São Vicente, Pontifícia Universidade Católica. Moradora do Complexo Alemão, membro de Bom Sucesso da nossa congregação, ganhou 100% na PUC, aqui do complexo. E ela contando o testemunho dela é de arrepiar. Chega lá, fez a matrícula, pegou a matrícula, a garota do complexo, aluna da PUC. Aí a moça fala assim, a freira: ó, o teu diretório, não vou falar a cadeira dela para não identificar, o teu diretório, você cortando o pátio aqui, é aquele casarão lá embaixo. Ela pega toda a documentação, agora ela é uma PUCiana, complexo, né? Não pode falar mais favela, aluna da PUC, ela atravessa, é uma universidade muito chique lá, católica, centenária. Ela atravessa lá, toda envergonhada, chega lá no diretório da cadeira dela que ela vai cursar, aí bate na porta, aí abre. Quando ela entra naquele salão cheio de sofás, ela falou que tinha lá dezenas de jovens, moças e rapazes, garotos bonitos da Zona Sul, chiques, elegantes, moças bonitas, uma mesa de centro com muita cerveja, cigarro e um cheirinho que ela conheceu do complexo. Ela, uau, um cheirinho de uma erva, marihuana, o ambiente meio enfumaçado, e ela meio sem graça, tipo, volta. Aí alguém fala o nome dela, fulana. Ela olhou, ué, sabe meu nome? E quando ela olhou, para a surpresa dela, era um rapaz, também do complexo, também da escola pública, também bom aluno, que também tinha ganhado bolsa de 100%, e já estava lá há uns 2 anos, fazendo PUC, um PUCiano. Você está aqui? Ela, tô. Olha que legal, também conseguiu? Ela, consegui. Vem, aqui é o nosso diretório. Ela assustada, olhando. Olhando meio, empalideceu, ficou gaga. Mas, eu também tive essa mesma reação que você, quando eu cheguei. Mas depois você acostuma. Fique tranquila, você também vai acostumar. Ela olhou para aquelas mesas,
bebendo. Aqui dentro ela disse: Deus, eu não quero acostumar não. Fulano, eu lembrei que eu tenho que fazer uma ligação. A gente volta a falar depois. A gente se fala depois, a gente se encontra. Ela saiu, fechou a porta e disse: Deus, se for preciso, eu vou cancelar a matrícula agora. Se for preciso, se for para mim ficar assim, eu vou cancelar a matrícula agora. E fui andando para lá, e Deus falou com ela: minha filha, permaneça na minha presença, que eu vou te guardar nesse lugar. Ela cursou o PUC, se graduou na PUC, ela entrou na presença, ficou na presença e saiu na presença. Ela não sucumbiu. É mais forte? Não. Diga comigo assim: ficar na presença. Coloca na tela. Porém, tira esse ele aí, esse pronome ele, bote pontinho, pontinho, porque vamos fazer um ato profético. Eu vou botar no pontinho, pontinho, vou botar o meu nome, vou ter essa ousadia. Porém, Jaime respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não estarei, e nem estava no passado, eu estou. É uma ação presente continuada. Porém, Jaime respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Eu queria ministrar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Eu queria. Sexta-feira falei hoje pela manhã, se você estava aqui, tu viu. Eu fui pregar em Campo Grande, Maranata de Campo Grande, uma catedral lá. Acabei de pregar. Um irmão me se aproxima e diz: pastor, eu vi que o senhor ia pregar, eu trouxe isso. O senhor conhece essa foto? Coloca a foto lá. Eu olhei a foto. Está aqui. Um congresso de jovens nesse tema: jovens, não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Isso tem 45 anos. Quando eu li a foto, Deus começou a falar comigo. Você já pensou, Jaime? Se ele hoje te encontrasse bêbado, drogado, diz: pastor, aqui, o senhor era pregador, hoje o senhor está viciado, Quem guarda uma foto 45 anos, ele lembrou a palavra que eu preguei. Falei: meu Deus, que peso sobre a minha vida, que peso. Tem 45 anos. Voltei de Campo Grande pensando: Deus, agora eu entendo porque tu falou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Até o fim. Eu lembrei que um dia eu fui a São Gonçalo para ouvir ele. Ouvi na propaganda: fulano vai pregar em São Gonçalo. Eu fui a São Gonçalo para ouvir aquele homem falar. A São Gonçalo. E hoje eu escuto ele dizer que tem que atualizar a Bíblia. Falei: Deus, o que está acontecendo? Só tem um jeito de não esbodegar tudo: é ficar na presença. Quando, pastor? O tempo todo, o dia todo, a noite toda, o tempo todo.
tempo todo. Você que é empresário, você que é político, você que é profissional liberal, você que é qualquer coisa, funcionário público, só tem um jeito, com farda, sem farda, com uniforme, sem uniforme, presença de Deus.